tão bom quando as pessoas que ouvem o Evangelho, que ouvem a pregação da Palavra de Deus, a praticam desde o momento que ouvem pela primeira vez. Aliás, Jesus concluiu o seu sermão, o Sermão do Monte, com essas palavras, dizendo que o homem que ouve a palavra, o homem, o ser humano, o homem, a mulher que ouve a palavra e pratica, é comparado àquele que edificou a sua casa sob uma rocha. Na contrapartida disso, a pessoa imprudente é aquela que ouve e que não pratica. Aprende, vai no culto, vai na igreja, lê, se alimenta de tanta pregação, seja por sermões, ou por canções, ou por leituras, ou pelas idas aos lugares onde o Evangelho é pregado, mas não pratica nada, ou pratica muito pouco daquilo que aprende, ou faz uma seleção, não é? Ah, bom, isso me interessa, esse tema é um tema do meu interesse, sei lá, cura divina, prosperidade, isso eu quero, então eu vou levar a sério. Ah, santificação, vida justa, pureza, não, aí não é bem assim, esses pastores aí são muito duros, não é bem assim, os tempos mudaram, a sociedade mudou, ou como diz o pastor lá de São Paulo, a gente precisa atualizar a Bíblia, não é por causa de 2 ou 3 passagens. A gente precisa praticar a palavra. Não importa o que a palavra esteja dizendo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus inquestionável, imutável. Os homens mudam, se quiserem ou não, a palavra não muda. Os céus e a terra passarão, afirmou Jesus, as minhas palavras nunca haverão de passar. Jesus chegou a afirmar que não vai cair da lei nenhuma vírgula, nenhum tio. Tudo que está escrito se cumprirá. E cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós praticarmos a palavra. Tendo dito isso, nós vamos à primeira epístola de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Encontra aí na sua Bíblia agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 e 2. Nós vamos ficar por aqui hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 e 2. Porque o apóstolo Paulo está exortando, incentivando, mostrando àquelas pessoas a importância delas, daquela igreja, da igreja na Tessalônica, aqueles irmãos e irmãs que praticavam a palavra, para que eles continuassem praticando mais ainda a palavra. Já havia caracterizado ali na vida cristã deles, e obviamente que isso ia se estendendo por outras áreas, um progresso permanente, um progresso perseverante, uma vida que na dispensação da graça de Deus ia melhorando cada dia mais. Aquelas pessoas estavam crescendo espiritualmente, aquelas pessoas estavam amadurecendo espiritualmente, estavam cada vez mais parecidas com Jesus, parecidas com aquilo que o Evangelho lhes ensinara. E o apóstolo Paulo quer então que eles continuem assim. Será que já vai aparecer no rodapé? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 e 2. Eu já vou lendo. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, preste atenção, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Que maravilhoso! Eles estavam progredindo, eles estavam melhorando, repito, primeiro, claro, na vida espiritual, como homens e mulheres de oração, homens e mulheres de devoção, homens e mulheres
aplicados nas coisas de Deus, homens e mulheres que se santificavam, que se tornavam melhores, com índole de Deus, com caráter do tipo de Cristo. Paulo estava feliz vendo o progresso deles. E, obviamente, que um homem que melhora para com Deus, ele melhora para com a sua esposa, para com seus filhos. Uma mulher que vai se tornando bendita diante de Deus, vai ser uma boa esposa, vai ser uma boa mãe. Vai se tornando cada vez uma mulher parecida com aquelas mulheres santas do passado. Havia já progresso. Mas o que Paulo quer, o que o Espírito de Deus quer? Que nós continuemos a progredir cada vez mais. Quanto mais o tempo passa, quanto mais nós avançamos nesse lapso de tempo tão curtinho que a gente vive aqui, porque a nossa vida é uma bobageira comparado com a eternidade, isso aqui é só um piscar de olhos, mas há um progresso, todos os sentidos. Eu lhe pergunto, antes de explicar um pouquinho mais essa primeira parte, você tem melhorado como pessoa? Faça um recorte de uns anos da sua vida, dos últimos anos, os últimos 2, os últimos 5, quem sabe os últimos 10 anos. Você tem melhorado? Pergunte para sua esposa, pergunte para o seu marido, pergunte para os seus pais, pergunte para os seus filhos. Atreva-se até, pergunte para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga, pergunte para o pastor da sua igreja se você tem melhorado, se você tem se tornado um cristão melhor, um filho de Deus melhor. Ih, pastor, eu acho que eu estou igual rabo de cavalo, crescendo para baixo. E eu não sei que alguns de vocês, ao invés de melhorarem, estão piorando, se estragando, porque você está indo do outro lado. Você fica ouvindo fofoca, você gosta de saber quais são as últimas notícias dos pecados alheios, não é? Você não é um mexeriqueiro da vida alheia que gosta de saber quem pecou, quem traiu quem roubou quem saiu, quem foi, quem entrou. Você gosta disso, você gosta de sujar o teu coração, você gosta de se envolver com tudo que não é bíblico, com tudo que não é evangelho. Ao invés de estar numa crescente, você está nesse espiral indo para cada dia para baixo. Lembrando que a Bíblia já profetizou: um abismo chama outro abismo. Você só vai cair. Quando você chegar no fundo de um abismo, vai ter um outro abismo escancarado para você cair mais um pouco. E quando você chegar no fundo daquele abismo, vai ter um outro abismo e você vai cair naquele abismo. Vai chegar no fundo daquele abismo até que você chegará no inferno, caso você não queira melhorar. Estou avisando, falando para quem gosta de cair. Você gosta de cair, você gosta de se afundar, aí o limite é o inferno. Se para o salvo o limite é o céu, para o perdido o limite é o inferno. Aí quando você chegar lá, aí não terá mais escolha. Mas não vai ser o nosso caso. Amém? Então, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Olha a autoridade das palavras de Paulo. Está falando em nome de Jesus. É nele que a pregação é feita. É em Cristo que a pregação é compartilhada. Como vocês receberam de nós, dos pregadores, a maneira como convém andar, trabalhar, ser marido, ser esposa, ser pai, ser mãe, ser cidadão e agradar a Deus. Nós andamos e agradamos a Deus. Nós trabalhamos e agradamos a Deus. Nós casamos e agradamos a Deus. Nós prosperamos e agradamos a Deus. Nós vivemos a vida em tudo que fazemos de mãos dadas com o agradar a Deus, porque a finalidade é agradar a Deus. Eu tenho que ser um pastor que agrada a Deus. Ah, mas pastor não agrada a Deus? Olha, tem uns 99% que não agradam.
Porque se um pastor não é pastor, ter um título não serve para nada. O título para mim não me serve para nada, não paga minhas contas, não adianta nada. Eu preciso ser um pastor à moda bíblica, aí se eu for um pastor à moda bíblica, aí eu vou agradar a Deus. Então tudo que eu faço, tudo que eu sou, eu tenho que ser e fazer de mãos dadas com agradar a Deus. E aí quando eu descubro isso, ele me propõe, assim andai. Você aprendeu? Você aprendeu a ser um homem de Deus? Você aprendeu a ser uma mulher de Deus? Você aprendeu a ser um cidadão de bem? Você aprendeu a prosperar licitamente? Pastor, a vida financeira, graças a Deus, está indo de vento em popa. Que benção. Então, andai assim. Assim andai. Continua. Você descobriu o caminho do progresso? Você descobriu o caminho do crescimento? Você descobriu o caminho da santidade? Você descobriu o caminho da pureza? Você descobriu o caminho da casa de Deus? Pastor, estou indo numa igreja, olha, que igreja abençoada, eu aprendo, eu vou com a minha família, pastor, é uma bênção. Os louvores, as canções são cristocêntricas, falam de Jesus, minha vida melhorou. Então vai nesse caminho, descobri o caminho de Deus, o caminho do Evangelho, o caminho da graça de Deus, assim andai. Para quê? Para que continueis a progredir cada vez mais. Aí ele, no 2, justifica o pensamento. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor. As palavras que nós estamos dando são nossas. Eu digo isso com toda a propriedade. Eu não prego de mim, da minha vida. Eu prego a palavra de Deus. Por isso que eu abro as Escrituras, a gente lê junto aqui, todo dia. Nós lemos, meditamos, ponderamos. Às vezes as pessoas vêm até mim, até pastores. Olha, eu já atendi pastores de outras igrejas, eu já atendi padres aqui na nossa igreja. Eles vêm, mas pastor, o senhor fala de um jeito diferente. Eu falei, não, eu só leio a Bíblia, eu não sei. Vocês que fazem outras coisas que eu não entendo, eu só consigo ler a Bíblia. Eu acordo, eu faço orações, eu peço para Deus uma palavra e eu leio, como hoje, foi o que eu fiz. Eu li um texto, você vê, tão curtinho, 2 versículos como esse, e eu falei, meu Deus, como Tu és maravilhoso. Se eu continuar a praticar a Tua palavra, a palavra que eu recebo, a palavra que eu aprendo, quando eu leio a Bíblia, quando eu ouço os pregadores do Evangelho, eu vou continuar a progredir cada vez mais. Então significa que no ano que vem eu vou ser melhor do que esse ano, que daqui 5, 10 anos, se o Senhor me permitir estar vivo, eu serei um homem cada dia melhor. É progresso, é crescimento, é maturação, é virar homem. Isso é virar homem de Deus, é virar mulher de Deus, é se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Está aqui, ó, são mandamentos dados pelo Senhor. Mandamentos dados pelo Senhor. Aí lembra que eu falei no início? Cabe a nós praticarmos ou não. Você pode ler, gostei, pastor, não sei se eu consigo. Ou você pode ler uma palavra, essa, qualquer outra das Escrituras, e falar, a partir de hoje, eu vou pôr essa palavra em prática na minha vida. Aprendi sobre a oração, eu vou praticar a oração. Aprendi a santificação, eu vou praticar a santificação. Aprendi o perdão, eu vou praticar o perdoar. E aí você vai progredir cada vez mais. Amém?